Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Salmo 137. Salmo de número 137. Salmo 137. Vamos colocar em pé, irmãos, para lermos este texto. E vamos fazê-lo alternadamente. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada, irmãos. Pode sentar-se. Todas as vezes, irmãos, que eu leio esse texto, que é um dos salmos que eu gosto de meditar nele, e eu me lembro do poema Minha Pátria. Eu não sei se vocês se lembram desse poema. Minha terra tem palmeiras, é saudade do exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. No nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Isto eu devo à minha professora de literatura, que algum tempo atrás eu sabia isso de cor, né? Mas é isso. O texto está falando sobre isso. Salmo, que é um salmo que não tem, como os outros salmos, indicado o seu autor, mas com certeza é um salmo escrito por um dos exilados da Babilônia. Ele não fala sobre culpados, não fala sobre culpa, não pede perdão, não entra em detalhes, simplesmente fala da tristeza do seu coração e pede a justiça de Deus sobre esse povo que tinha levado-os ao exílio. Fala sobre aqueles que estavam incentivando para que a cidade amada fosse destruída
até os seus alicerces. Esse salmo é uma oração. Esse salmo é uma oração. É uma oração que expressa emoções. Oração que sinaliza o que estava dentro do coração dessas pessoas. Esse salmo traz 3 das maiores emoções da vida. E uma das coisas que nos afetam muito são as nossas emoções. Nós temos medo, raiva, solidão, desespero, satisfação, ira. Então, o salmista está aqui abrindo o seu coração para Deus e deixou escrito para que eu e você pudéssemos também olhar para esse salmo e ver que às vezes as consequências dos nossos pecados são dolorosas. Talvez a gente não percebe, não dimensiona o preço de não obedecer ao Senhor. Os irmãos sabem que o contexto do exílio babilônico não aconteceu da noite para o dia. Muitos servos de Deus passaram e pregaram sobre isso, avisaram dessa falta de interesse, de compromisso para com Deus, dizendo que um dia chegaria a visitação do Senhor sobre o pecado da nação de Israel. E o que é interessante, irmãos, que quando chega essa visitação de Deus, ela chega para todo mundo. Chega até para aqueles que clamam à nação, para que a nação volte para o Senhor. Nesse exílio, 2 grandes homens de Israel foram levados cativos. Daniel e Ezequiel, 2 profetas, foram levados cativos, e profetas estes que foram dados a eles a mensagem de Deus para avisar o povo desse tempo. Mas quando esse povo chega ao exílio e percebe a dimensão da dor, percebe a dimensão das consequências do seu pecado, isso abate os seus corações. E eles aqui estão expressando de uma maneira que a gente pode tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu tenho 3 perguntas para começarmos esse momento. O que te faz chorar? O que te faz chorar? O que te faz lamentar? O que te faz estimular as suas glândulas lacrimais, desabar? Segunda pergunta: o que te faz cantar? O que motiva você a abrir o seu coração e produzir sons inteligíveis, que como expressão da sua alma? O que te faz cantar? Terceira pergunta: o que te faz sonhar? O que motiva você a sonhar? É isso que aconteceu com esse povo. O verso 1 dá o sinal e a resposta. O que estava fazendo esse povo chorar? Às margens dos rios da Babilônia. Poderia ser Tigre, o rio Tigre. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O passado te faz chorar? É isso que está fazendo
que esses exilados estão fazendo. Eles choram porque já não podem adorar a Deus no templo. Eles choram porque já não tem mais a sua pátria. Eles sentem falta da sua pátria, das palmeiras da sua terra, onde canta o sabiá, do brilho das estrelas. Eles choram porque algo ficou lá atrás. Eles choram pela liberdade que tinham de ir e vir, e agora eles já não poderiam fazer isto. Eles choram porque se lembram das emoções decorrentes na sua alma, quando eles preparavam para ir à casa do Senhor, em procissão desciam cantando e adorando o Senhor para ir ao templo. Eles choram porque agora os profetas não clamam mais nas ruas de Jerusalém. Eles choram porque a mensagem de Deus já não está mais nos seus ouvidos, como estavam lá na terra, lá atrás. Choram porque os seus sonhos foram destruídos, porque a sua terra foi destruída, porque eles não têm mais vontade de fazer aquilo que sempre fizeram, que é adorar o Senhor, que é tocar hinos. Eles sentam, põem a mão no queixo e choram, lembrando do passado, porque não tinham mais nada que eles pudessem fazer. Choraram por causa do passado. Eu já disse para os irmãos que eu gosto muito de história, assim como a minha professora de literatura me fez amar ler por livre e espontânea pressão, né? Porque tinha nota, tinha que prestar o resumo, né? A resenha do livro, e era oral esse negócio, e homem, classe mista, jovem, homem jovem, não quer passar vergonha perto das meninas, mesmo que ele não tenha nenhum interesse por nenhuma das colegas de classe, mas ele não quer ir para casa com vexame. Então, essa era a minha motivação. Eu lia, decorava, riscava, para fazer bem lá na frente, não é? Porque já não tinha tamanho, já pensou se você não sai bem na prova? Mas eu lia muito a história. Eu me lembro de um fato que eu li sobre Alexandre o Grande, é que ele chorou porque não tinha mais terras para conquistar. Chorou porque não tinha mais alvos. Ele não era motivado a fazer nada. Por quê? Porque ele viveu a sua vida guerreando, como estrategista de guerra, de conquista. E agora ele chora porque não havia mais nada a conquistar. Esse povo, ele teve toda a realidade de Deus e não aproveitou. Teve um templo fantástico, agora esse templo está em ruína. Foi derribado. Só sobrou uma parte de uma parede, que depois também foi derribada. Quer dizer, já não existia mais. Aquilo que eles imaginavam como uma realidade que eles pudessem cultuar, já não estavam mais. Eles não podiam mais desfrutar daquilo que eles desfrutaram antes. E às vezes nos faz chorar quando nós perdemos aquilo que poderíamos ter abraçado com mais intensidade, com mais vigor, com mais diligência. Nós vivemos, irmãos, num tempo privilegiado. Primeiro, não só a questão da quantidade de informações, mas nós somos uma geração privilegiada. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem dado-nos a bênção da liberdade. E eu fico perguntando até quando que Ele vai nos dar a bênção da liberdade.
da liberdade de nos reunirmos, de falarmos sobre a palavra de Deus, de apontarmos pecados, porque nós estamos sendo amordaçados. Daqui a um tempo nós não teremos mais liberdade de falarmos algumas realidades, pelo menos publicamente. Então será que nós vamos chorar lá na frente, porque nós não temos mais liberdade de adorá-lo como adorávamos? Nós não temos mais a motivação de tanto olharmos à nossa volta. Eu não acredito que o Brasil vá ser exilado. Mas o exílio nós podemos tê-lo dentro da nossa própria casa, da nossa própria pátria. De não termos mais vontade de sentar, pôr a mão no queixo e chorar. E chorar amargamente. Uma realidade passada que nós não aproveitamos. Uma realidade passada que Deus nos deu, mas nós não aproveitamos. Liberdade de locomoção, a liberdade de um acesso à internet. Tem gente em todo o mundo ouvindo-nos. E muitas vezes nós não usufruímos como deveríamos usufruir dessa bênção de Deus. Estes exilados estavam sentindo saudade disso e por isso choravam. O que nos faz chorar? Ou ainda não estamos chorando por algo que deixamos lá atrás e que hoje já não podemos mais usufruir? Às vezes eu oficializo alguns casamentos, as pessoas choram, os pais choram, talvez porque a filha está indo embora, não vai voltar mais e não deve voltar. Casa dela é a casa onde está o marido dela. O marido não vai voltar mais. E a mamãe abre o bocão, não é porque ela está emocionada, é porque ele está indo embora. Está indo embora. O bebê dela foi embora, cresceu, alguém chegou e ganhou o coração dele e levou embora. Então são realidades que nos fazem chorar. Perdas. Quantas vezes os nossos entes queridos vão embora? E eu ouço também, enquanto estou oficializando o culto fúnebre, não tive tempo de despedir dele, eu nem abracei, ontem eu era para ter ido lá, eu não fui. Então nos faz chorar essas lembranças perdidas. Então o que nós precisamos aprender com esse salmista é o seguinte: Deus está dizendo para mim e para você, vamos adorá-lo enquanto podemos, vamos cantar com vigor, com a alma, com o coração, enquanto podemos. Porque pode chegar um tempo em que nós vamos só chorar. Alguém diz cante, mas cante como? Eu já não consigo ligar mais as frases, eu já não consigo mais articular as palavras, como é que eu vou cantar? Aí eu abro o berreiro e começo a chorar. Chorar sem som, só com lágrimas. O salmista está dizendo para mim e para você que as harpas estão penduradas, porque agora eles não têm mais motivação para cantar. O lugar onde eles adoravam e podiam adorar, eles não fizeram. Fizeram ouvido de mercador quando Deus, através dos seus servos, os desafiou a segui-lo e eles não fizeram. Passado, às vezes nos faz chorar. Não é só lembrança das coisas ruins, estou falando de coisa boa que nós não fizemos. Coisas boas que nos traz lembranças. Por exemplo, uma das grandes recordações que eu tenho é na época de Natal. O quanto que nós estamos envolvidos no projeto da igreja para apresentarmos um teatro que a cidade toda era convidada. A gente começava sexta, sábado e domingo. Eram 3 sessões e lotada a igreja o tempo todo. Era uma marca em Ibiá, o teatro da igreja presbiteriana de Ibiá. Envolvidos, eu sinto saudade disso, não vejo isso mais. No entanto, eu não choro, porque eu aproveitei o que poderia aproveitar. Eu fiz o que poderia fazer, e o que eu sou hoje tem a ver com aquilo que eu fui ontem. E isso é verdade na sua e na minha vida. Se nós desfrutamos hoje das oportunidades de Deus, é aquilo que eu vou fazer amanhã.
chorar porque eu deixei de fazer, ou chorar porque eu não posso fazer mais, chorar porque eu não fiz bem feito. Deus está dizendo para mim e para você hoje, vamos fazer bem feito hoje. Amanhã poderemos não ter a mesma oportunidade. E o que te faz cantar? Eles não queriam cantar. O que ele está dizendo? Aqueles que nos levaram cativos pediam canções. Os nossos opressores diziam, sejam alegres, cante alguma coisa que vocês cantavam, cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de cantar, de entoar canto ao Senhor em terra estranha? E o que é interessante, irmãos, é que eles não cantavam, porque esse é o desafio dos profetas pré-exílicos, que desafiava esse povo a adorar. É aquela palavra que diz falam da boca, mas o coração está distante. Quantas vezes, irmãos, a gente precisa de apelar para cantarmos? O que te faz cantar? A palavra de Deus nos diz que é aquilo que Deus produziu no nosso coração. O salmista traz várias realidades, dizendo, depois que ele fez isso, eu passei a cantar. Tirou-me do lamaçal tremendo e colocou-me em algo seguro. E aí pôs nos meus lábios um novo cântico. O que me faz cantar? O que eu gosto do saltério é que o primeiro versículo do primeiro hino do saltério diz, feliz é o homem, abençoado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem permanece, nem mantém-se no caminho dos ímpios, que não anda segundo o conselho daqueles que estão distantes do Senhor. Ele está dizendo assim, feliz, bem-aventurado é o homem que tem a oportunidade de estar com o Senhor. Então ele canta, abre o coração, cantai um novo cântico, todos aqueles remidos. Então o que me faz cantar? O que me faz abrir o coração? Ele diz, eu não posso cantar em terra estranha, mas em qualquer lugar que eu estou, eu não posso medir a circunstância, aliás, o meu louvor pela circunstância. O que me faz cantar é aquilo que eu tenho de verdadeiro de Deus no meu coração. E isto é o propósito de Deus para a minha vida. E eles não estavam entendendo isto. Cantar como? Em terra estranha. Como é que eu vou cantar? Eu queria cantar lá em Jerusalém. Se você não pode cantar em Jerusalém, o que tem que motivar você não é o lugar. Nós estamos numa outra realidade. Qualquer lugar deve ser o lugar que eu devo adorar ao Senhor. Porque a motivação minha de cantar não é estar no templo. É ter e ser o templo e ter a realidade de Deus habitando em mim. Nós somos o templo. Então o que me faz cantar? Não é porque eu jantei, não é porque eu almocei. Vocês já ouviram isso? Os irmãos não comeram hoje não, porque está cantando tão fraquinho. Não é comida, é a minha realidade espiritual. E o problema desse povo é que eles não podiam cantar. Porque o lugar é que era a motivação deles cantarem. A felicidade que gera esse canto agradável ao coração de Deus é encontrada na estrada que eu caminho com o Senhor. Enquanto eu vou caminhando com o Senhor, brota no meu coração um novo cântico. E todos os dias uma letra nova. Todos os dias um novo cântico no meu coração. Um hino de louvor que eu entoo ao Senhor. E nós precisamos de entender isso.
O que motiva você a cantar? Plateia. Tem gente que não canta com menos de 1000 pessoas. Tem pessoas que vibram quando tem uma multidão, quando tem uma orquestra. Mas não consegue adorar o Senhor na simplicidade. O que te motiva a cantar? O que te faz cantar? O local? Ou uma realidade profunda de Deus no seu coração? Adorar a Deus é motivado por essa realidade de Deus no meu coração. Eu não estou aqui para agradar a alguém, a não ser o único que deve ser agradado com minha adoração e meu louvor, que é o Senhor. O salmista diz que não tem como cantar em terra estranha. Não tem como entoar hinos em terra estranha. E o que te faz sonhar? O que te faz sonhar? John Maxwell diz o seguinte: nós escolhemos a nossa vida pela forma como gastamos o nosso tempo. O que te faz sonhar? O que você, que produz, que movimenta você para frente? O que eles estão sonhando aqui? Eles estão sonhando de que vão voltar para Jerusalém. Eles estão sonhando que jamais vão esquecer de Jerusalém. Eles estão fazendo promessa que resseque as minhas mãos, que eu morra sedento se me esquecer de Jerusalém. Ou seja, aquilo que dessedenta a sua alma é lembrar de Jerusalém. O que nos faz sonhar, irmãos? Ir para frente. É um ponto na eternidade ou são apenas realidades temporais, efêmeras? O que nos faz sonhar? Como que é que nós caminhamos para frente? O que nos motiva a sonhar? Com um carro novo, que vai enferrujar logo e ficar velho daqui a um tempinho? Com realidades que nós vamos perdê-las logo aí na frente, com um tempo muito rápido. O que nos faz sonhar? Com as realidades que Deus tem para mim e para você. E às vezes, irmãos, o nosso sonho custa-nos. O que nós precisamos fazer é sonhar nessas realidades do Senhor. Custa, talvez a gente vai ficar por um tempo como que num exílio pessoal, individual, até que chegue essa realidade. Deus tem realidade para mim e para a sua vida. Grandes realidades. Agora, às vezes, os nossos sonhos são sonhos que apenas circundam a nossa existência aqui e agora. Nós não conseguimos sair além da casa própria. Nós não conseguimos sair além dos nossos diplomas universitários, as nossas pós-graduações, os nossos doutorados. Nós precisamos sair um pouquinho disto. Entender que há algo maior de Deus que me aguarda, que eu ainda não sei o que é, mas ainda me aguarda. Eu gosto de José, irmãos. Gosto mesmo da história de José. Eu gosto tanto de José que foi o meu sermão biográfico no seminário. No meu segundo ano, em 1982, eu preguei um sermão biográfico, falei sobre José. José era um sonhador. Pagou caro pelos seus sonhos. Eles odiavam, seus irmãos odiavam a José por causa dos seus sonhos. Ele não sabia, ele não definia certo. Mas ele tinha algo no seu coração e sabia que isso vinha de Deus. Ele pagou um preço alto. E literalmente ele foi exilado da sua pátria. Mas nem por isso ele deixou de sonhar lá. Nem por isso Deus deixou de abençoá-lo lá.
Porque Deus tinha algo além dele para fazer. Então o que te faz sonhar? Somente voltar para Jerusalém, um monte de entulhos? Ou algo muito maior do que isso? O que te faz sonhar? Os sonhos de Deus, você tem sonhado os sonhos de Deus para a sua vida? Pedro, pregando lá em Atos, aquela mensagem fantástica de Deus, Pedro diz assim: os vossos jovens terão visão, e os vossos anciãos terão sonhos, ou os vossos velhos terão sonhos. Ou seja, a realidade de Deus vai invadir a vida daqueles que são do Senhor. Irmãos, nós precisamos de homens e mulheres, jovens e crianças, que sonham os sonhos de Deus para esse tempo. Megas edifícios, construções portentosas estão sendo feitas na nossa época. Mas tudo vai ficar aqui. Não sobrarão pedras sobre pedras. Mas eu estou falando de um sonho muito maior. De pessoas que sonham o sonho de Deus. Para os jovens que estão se perdendo. Para a sociedade que está se apodrecendo. Pelas bases da humanidade que estão ruindo. Sonhar com famílias saudáveis. Sonhar com realidades muito além da que nós temos sonhado, pobremente, mediocremente. O que te faz sonhar? Com um monturo de pedras? Ou com uma realidade que vai muito além de mim e de você? Salomão diz em Provérbios 29, 18, onde não há visão, onde não há sonho, o povo perece. Sonhos de Deus, irmãos, precisam ser sonhados pelo povo de Deus. Se as pessoas não têm um sonho, elas não têm um propósito de vida. Se a igreja não sonha com os propósitos de Deus para o seu tempo, essa igreja perde o seu propósito de vida. O problema, irmãos, é que nós já fomos contaminados. A teologia brasileira já foi contaminada. Os sonhos das igrejas não têm sido sonhos de uma realidade espiritual para a nação brasileira. Têm sido sonhos individuais. O carro, a casa, a empresa, o casamento. São sonhos válidos. São sonhos legítimos. Mas eles não podem priorizar os sonhos de Deus. São sonhos que virão quando os sonhos de Deus forem sonhados e concretizados por mim e por você. O que te faz chorar? O que te faz cantar? E o que te faz sonhar? Como você pensa sobre o passado, presente e o futuro? Responde essas 3 perguntas. O que te faz chorar? O que te faz cantar? E o que te faz sonhar? O que isso revela sobre o seu verdadeiro coração? O que Deus está revelando a você do seu coração? Que mudança você precisa fazer para sair das suas circunstâncias e cantar ao Senhor uma canção? Deixar de chorar, deixar de lamentar, receber do Senhor a bênção do seu sonho. Às vezes nós choramos porque não aproveitamos, mas ainda estamos vivos, irmãos. Dê aquele telefonema, dê aquele abraço, dê aquela palavra. Envolva-se no ministério, no projeto de Deus para a sua vida. Todos nós temos um caminho ministerial no corpo de Cristo. Eu sei que você está sentado aí e você sabe o que fazer no corpo. Você sabe o que fazer. Não precisa ninguém mandar. Você sabe. O meu coração está pulsando. E não há. Ele está fazendo isso involuntariamente.
Tem ninguém mandando ele pulsar. E ele está pulsando. Essa é a função dele. Ele está pulsando. Você também. E eu também. Não adianta sentir saudade. Amanhã. Desfrute hoje. Cante agora. Tenha motivação certa de se apresentar diante do Senhor. Em adoração, porque Ele é digno de toda adoração. Pela tão bondosa salvação que Ele trouxe ao meu coração. Sonhe. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Sonhe. Mesmo que você seja exilado. Mas sonhe, continue sonhando. Porque todos os dias Deus vai estar dando evidência da presença dEle na sua vida. Como fez com José. José prosperou porque Deus era com ele. E ele sabia disso. Chegou onde chegou, porque Deus estava com ele. E o mais fantástico, 430 anos depois, o povo lembrou de José. E os ossos dele foram levados quando saíram do Egito. Pense nisto. Pense nisto. Sonhe os sonhos de Deus e deixe o restante com Deus. Deixe os resultados com Deus. Não se preocupe com os resultados. A gente fica muito preocupado, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Não, sonhe os sonhos de Deus e deixe os resultados com Ele. Cante. Cante. Não tenha motivo de chorar porque você deixou de fazer ou deixou de experimentar. Alegre-se.